Abra sua Bíblia. Livro de Êxodo. Amém? Estamos felizes porque estamos no congresso, né? Ainda não terminou. Quando sairmos daqui, vamos corrermos para lá, porque fomos chamados para estar lá, né? Assim que terminarmos aqui o nosso culto. E assim nós faremos. Amém? Então, o Senhor gerou no meu coração uma palavra bem breve, né? Assim eu espero. Nós, no dia de hoje, né? Nós estamos encerrando o nosso congresso lá na Matriz, também que se estende às bases, né? E a diaconisa Tatiana, ela já falou, já ministrou a respeito daquilo que tem sido falado como tema, né? E hoje, né, nós também teríamos, se não tivéssemos no congresso, né, nós teríamos uma temática no nosso culto que é missões, amém? Se não me falha a memória, seria missões. Mas o Senhor gerou no meu coração uma palavra, né, que teve uns dias que eu ouvi uma mensagem de alguém falando, uma frase de alguém falando um assunto, né, e eu pesquisei sobre isso, assim, eu fui dar uma lida a respeito do que as pessoas têm falado a respeito disso, né, e o Senhor ele falou no meu coração, porque quando eu olho para dentro da nossa igreja, eu vejo algumas pessoas, né, eu vejo alguns moveres concernentemente a isso que o Senhor falou no meu coração. Então abra sua Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 2, no verso 11. A gente vai ser breve, tá, irmão? Quem achou? Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Estou sentindo falta de alguns irmãos, né? Estava ali, mandei algumas mensagens, como eu sempre faço, né? Vamos ver se pelo menos me respondem. Mas, amém. Você rompeu. Você venceu, né? Você está aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu e seus irmãos, e olhou a uma outra banda e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair o dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus continham, e disse ao justo: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te não tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Louvado e engrandecido é o nome santo do nosso Deus. Eu queria titular essa mensagem, dar um título a essa mensagem, que diz assim: você é maior do que seus erros. Amém? Quando nós vamos olhar as Escrituras, nós vamos ver que existem alguns exemplos a nós sermos seguidos. Mas quando nós vamos olhar as atitudes e o comportamento de alguns homens e mulheres que se dizem ser homens e mulheres de Deus, ou aqueles até mesmo que entraram por dentro das portas da casa do Senhor, levantaram suas mãos e aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E eles começaram a caminhar, né? E começaram a dar os seus primeiros passos.
E eles começaram, de repente, a se envolver em algumas atividades, algumas coisas concernentemente à igreja. E quando nós vamos olhar a vida do homem e da mulher de Deus, ou daqueles que se diz ser crente, que está caminhando, e muitas das vezes nós vamos observar que muitos daqueles irmãos que outra hora estavam caminhando conosco, agora eles estão meio fracos na fé. E muitos de nós, ainda com a nossa correria do dia a dia, ou com algumas responsabilidades que já nos foram oferecidas, nós muitas das vezes não paramos para tentar o porquê que muitas das vezes, quando nós olhamos para a cadeira ao lado, nós não vemos aqueles irmãos. Muitas das vezes, nessa correria nossa do dia a dia, do trabalho, né, dos afazeres e das obrigações, né, e das responsabilidades que nós absorvemos em estarmos servindo em um ministério, muitas das vezes isso nos toma o nosso tempo, né, ao ponto de nós não darmos atenção ao que está acontecendo no nosso meio. E quando nós vamos olhar as atitudes de alguns de nós, nós vamos ver que por muito pouco nós deixamos de cumprir algumas coisas que nos foram concedidas. Nós deixamos de fazer com êxito. E nós deixamos de honrar a Deus, como tem sido o nosso congresso, porque nós nos omitimos, embasado em uma postura errônea nossa. E quando nós vamos falar de comportamentos de dentro da igreja, nós vamos perceber que devido aos nossos comportamentos e às nossas atitudes, nós temos dado lugar a Satanás. E temos feito com que ele, através de nossas vidas, ele começasse a colocar a palavra na boca de outras pessoas. Porque nós estamos dentro de uma igreja e nós sabemos muito bem que dentro de uma igreja ocorrem certos tipos de assuntos e comentários. E muitas das vezes, né, um de nós estamos falando do outro porque cometeu algum tipo de atitude e que para nosso entendimento é errada. E por muitas das vezes nós não nos colocamos no lugar daquela pessoa e nem mesmo usamos da misericórdia para fazer com que aquela pessoa ela não deixasse se levar por aquele momento. Quando nós vamos analisar as Escrituras, nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele é misericordioso. E mesmo antes de Ele criar o homem Adão, nós vamos ver, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele faz o sacrifício. Antes mesmo dele criar o homem Adão. Porque não passa nada, passa batido aos olhos do Senhor. Muitos de nós cometemos alguns erros e nós paralisamos as nossas vidas, nosso ministério, os nossos afazeres devido a esses erros, pastor Carlos. Como se Deus não sabia aquela atitude que nós iríamos tomar. E muitas das vezes nós achamos que essa atitude que nós tomamos errônea em certo momento de nossa vida, ela é o ponto fundamental para paralisar o nosso caminhar com Deus. E existe muitos de nós que andamos já há algum tempo diante daquilo que o Senhor nos apresentou como Evangelho, como tarefa, como ministério, como vida diante da sua presença, como um comportamento de homem e de mulher de Deus. E nós estamos caminhando, estamos fazendo aquilo que está sendo nos inserido no momento. E muitas das vezes, irmã Sandra, nos preparamos para isso, para fazer aquilo que nos foi entregue.
E nunca queremos nos preparar para o dia mau. E quando chega esse dia, muitos homens e muitas mulheres de Deus não sabem como se comportar diante a essa situação. Quando nós vamos analisar a vida de alguns homens da Bíblia, nós vamos ver que muitos homens tiveram e cometeram erros maiores do que os nossos nos dias de hoje. Quando nós vamos analisar algumas posturas de membros de alguma igreja, de algum ministério, nós vamos nos levantar e vamos criticar, muitas das vezes, a postura do homem de Deus, da mulher de Deus. Porque existe erro que nós cometemos, que por muitas das vezes ele nos fere muito mais do que aqueles que estão do nosso lado. Porque ele e ela não se comoveu com aquele erro que eu e você cometemos. Mas esse erro, ele está nos fazendo tão mal, mas tão mal, que agora ele nos impede de buscar a face do Senhor. Ele nos impede de nós irmos lá e se redimirmos com Ele. Porque a palavra de Deus vai dizer que as suas misericórdias, elas são infinitas para conosco. E nós estamos caindo em uma armadilha de Satanás, de que se nós cometermos um erro, nós não podemos ter mais a vida com Deus. Nós não podemos ter mais aquela intimidade que tinha outrora com Deus. Quando nós vamos analisar a vida de alguns homens, nós vamos olhar talvez para a postura do nosso pastor e nós vamos olhar para alguns erros que ele cometeu e nós vamos começar a criticar. Talvez vamos olhar para a vida do dirigente e vamos ver algum erro que ele cometeu e vamos começar a criticar. Vamos olhar para a vida do irmão, da irmã, do líder e vamos começar a criticar. Mas quando vamos falar de Moisés, vamos começar a falar bem dele. Quantos de nós não cantamos o Salmo de Davi, que arquitetou um assassinato, matou um homem, posso dizer que ele matou um homem, e muitos de nós estamos dando testemunhos de Davi? Existem pessoas que elas paralisam as suas vidas, porque um dia elas cometeram uma atitude errônea. E isso, irmãos, não define a minha nem a sua vida diante de Deus. Porque, como eu disse, Deus, ele já saberia que Adão iria pecar. E antes da fundação do mundo, ele sacrificou um cordeiro. E muitos de nós andam perdidos devido a esse tipo de comportamento, de pensamento que nós temos. Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele vai dizer que ele veio para aqueles que estavam perdidos. Muitos de nós estamos perdidos nos nossos pensamentos, porque algum tipo de comportamento nosso e algumas atitudes feriu alguém. Alguma fala, alguma postura machucou alguém, feriu alguns princípios. E agora nós não queremos mais estar diante daquela missão que nos foi concedida. Quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos ver Caim cometeu um grande erro. Mas nem por isso Caim paralisou a sua vida. Quando ele viu que ele matou seu irmão Abel, Caim disse assim: eu não vou deixar com que esse assassinato ele define a minha vida. E a Bíblia vai dizer que Caim, ele construiu uma grande cidade, pastor. Quando nós vamos olhar a vida de Jacó, que cometeu grandes erros, e depois nós vamos olhar Jacó lutando com Deus,
Nós vamos olhar Jacó sendo enriquecido. Jacó, depois de Jacó, vai ser um homem de influência. Quem não lembra de Pedro, que negou o Senhor Jesus por 3 vezes, mas que depois se tornou um pastor de igreja. E a Bíblia vai dizer que por onde ele andava, a sua sombra fazia milagre. Quem é eu e quem é você vai deixar com que o meu erro e os seus erros defina a sua vida em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus maravilhoso. Nós esquecemos muitas das vezes que existe uma palavra que ela está para nos alcançar. Depois de um erro, de um grande erro, existe uma palavra: graça. A graça, ela nos alcança. A graça, ela nos impacta ao ponto de nós acordarmos e nos despertarmos. Caim, ele não deixou com que Satanás fizesse com que a sua vida paralisasse ali naquele ato. Ele percebeu que o Senhor tinha projetado e tinha inserido algo dentro de si. Cadê aqueles que têm projeto de Deus? Cadê aqueles que o Senhor chamou para uma grande obra e que esse erro não vai te paralisar? Estamos muitos assim diante de Deus. Um erro não me define, pastor. Uma postura errada minha não vai definir a minha vida com Deus. Aleluia. Mas se eu me prostrar diante daquilo que Satanás tem apresentado para mim, aí sim, isso será talvez o final da minha caminhada. E quem dirá talvez da sua. E Deus está a falar através de meus lábios. E se você quer, recebe esta palavra. Que o erro que você cometeu, a atitude errônea que você fez, ela não vai definir quem você é em Deus. Quando nós vamos olhar as Escrituras, nós vamos ver que Davi, depois de cometer o adultério, depois de cometer assassinato, ele decidiu assim: eu não vou mais adulterar. A Bíblia vai dizer que, mesmo com essa mancha, nós hoje reconhecemos ele como o quê? O homem segundo o coração de Deus. Quando nós vamos olhar as Escrituras, nós não vamos olhar Pedro. O que vai ficar na nossa mente não é aquele homem que negou o Senhor por 3 vezes, mas sim aquele que pregou e ganhou 3.000 almas em uma só pregação. Aquele a qual o Senhor levantou e chamou que por ele seria a pedra fundamental. Eu não sei como você quer ser reconhecido ou como você quer ser apresentado no futuro. Ei, mas existe uma palavra de Deus para a sua vida. Não permita que esse erro determine quem você será daqui para frente. Existe uma palavra de Deus para a sua vida. Satanás, ele vai ficar irado porque você não cedeu. Satanás vai tentar te paralisar. Ei, mas a graça vai te alcançar. As palavras de acusação, elas vão vir, mas a misericórdia de Deus, elas vão te alcançar. Você não
mexido com a mente de muitas pessoas. E talvez exista, como no texto, alguns discursos sobre essa postura errônea minha e sua. Mas aquele que nos criou, aquele que nos trouxe até aqui, Ele é fiel para cumprir a boa obra. Só aqueles que creem que o Senhor tem uma boa obra na sua vida, glorifica a Ele, exalta a Ele. Ele não desistiu de você, ainda que você desistiu da sua caminhada, ainda que você pense que esse erro, essa atitude, ela tem manchado o seu caminhar com Deus. Ei! Deus está usando o meu ramo para dizer que a graça dele te basta. A graça dele te alcançou. Glória a Deus. E o texto vai dizer que Moisés agora ele se vê em uma situação difícil. Um homem que foi preparado 40 anos, estudado, inteligente. Ele agora vai cometer uma atitude errônea. E ele vai entrar em uma discussão. E essa discussão vai fazer com que ele cometa esse erro. E muitas das vezes é assim mesmo que acontece conosco. Nós entramos em uma onda que não é nossa. Nós queremos fazer alguma coisa que o Senhor não mandou que nós fizéssemos. E por uma atitude, é o segundo, é uma ação. E ela, muitas das vezes, ela causa muita dor. Ela traz muito sofrimento. Porque quando nós vamos analisar a vida de um homem e de uma mulher de Deus, nós vamos ver que por trás dela existe uma família. Por trás dela existe um ministério. Por trás dela existe um propósito. Pode dizer para o teu irmão, existe um propósito na sua vida. Quando nós vamos analisar, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E o propósito qual era? Era tirar o povo do Egito. E a primeira vez, Moisés falha. E porque ele viu, ele tomou as dores dos seus irmãos. E ele falha nesse momento porque ele comete um erro. Mas agora, Deus ele vem dar uma outra oportunidade para esse homem. Quando nós vamos analisar as escrituras, nós vamos ver que a missão dele era tirar o povo do Egito e levar o povo até a terra de Canaã. Essa era a missão de Moisés. Talvez o Senhor tenha entregue uma missão deixado uma missão sobre os seus ombros. E talvez você, com esse erro que você cometeu, essa missão, esse projeto de Deus está paralisado. E quem deveria entrar pelas portas da casa do Senhor não entra, porque você não está cumprindo o propósito. Quem deveria ser alcançado não está sendo alcançado porque você está fora do propósito. Quem deveria receber uma palavra de cura, de libertação através da sua vida, não está sendo liberto, não está sendo curado, porque você deixou se levar por esse momento. Você está entendendo? E agora eles estão discutindo. E essa discussão faz com que Moisés comete um erro. E cá para nós, é um erro gravíssimo, né?
Ele não só matou o homem, mas também ele ocultou o corpo, o cadáver. Quantos de nós não estamos ocultando os nossos erros? É por isso, né? E a Tatiane falou aqui, eu quero pegar o gancho. É por isso que muitas pessoas, elas não sabem lidar com esse tipo de problema. Ela caminha, recebe, pula, se arrepia, mas quando acontece uma atitude como essa, quando ela comete um erro, ela não sabe como agir. E o que ele faz? O que ela faz? Mais fácil é o quê? Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés fez o quê? Ele fugiu. E muitos de nós fazemos o quê? Se desviamos. Se desviamos porque não queremos lidar com essa situação. É por isso que muitas pessoas, quando elas param de dizimar, elas saem da igreja. É por isso que muitas pessoas, quando param de dizimar, elas demoram anos, meses para voltar a dizimar. É por isso que muitas pessoas cometem erro dentro da igreja e preferem ir lá para fora, ao invés de ficar aqui dentro, porque aqui que é o lugar do seu conserto. É, irmão, graças a Deus nós não temos passado por isso, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você não é dizimista, não some não, irmão. Confessa o seu pecado ao Senhor. Vem no próximo mês e dizima. Se você teve uma postura que não agradou a Deus, irmão, não vai lá para fora não, irmão. Não vai procurar outras pessoas para ficar dizimando discórdia dentro da igreja não, irmão. Procura o seu líder, procura o seu pastor, se arrependa do seu pecado, e venha estar em paz dentro da casa do Senhor. Agora tem muitas pessoas que esse erro dela faz com que ela saia da igreja, saia da comunhão, ela deixa o propósito e para de cumprir, né, o propósito que Deus tem através da sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para mim e para a sua vida, irmão. Satanás está tentando de tudo, com todas as suas ferramentas, fazer com que eu e você venhamos ficar impactados com alguma postura errônea nossa e dizemos assim: eu não quero mais, eu vou desistir, isso não é para mim, isso não cabe a mim, porque eu cometi esse erro. Irmão, há um segredo, como eu já falei, há uma palavra graça. E ela está estendida sobre a minha e a sua vida. Para de ir lá para fora. Para de fugir daquilo que o Senhor te deixou como responsabilidade por causa de um erro que você cometeu. Se alinhe. Volte aonde você errou. Conserte o seu erro. Mas não saia da presença do Senhor. Não saia do propósito. Permita que a vontade do Senhor se cumpra sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele poderia escolher tomar algumas atitudes. A Bíblia vai dizer que o Senhor levanta Moisés de novo e chama ele para que ele voltasse ao Egito depois de 40 anos, para que ele viesse libertar o seu povo. Se fosse eu e você, o que eu e você faríamos? Iríamos mais uma vez se esconder atrás dos nossos erros, da nossa falha?
temos sido levantados como homens e mulheres de Deus inteligentes. Deus nos capacitou para que nós viéssemos tomar atitude coerente àquilo que diz respeito ao seu reino. Moisés, ele poderia tomar atitude, ele poderia dizer assim: não, eu matei um homem, se eu for lá eu vou ser preso, eu não sou digno de receber tal missão. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés decidiu mudar essa situação. Moisés, ele não ficou preso naquele erro. Moisés, ele não deixou com que a sua vida acabasse ali. Moisés não se desviou. Ei, Moisés teve uma escolha. E ele decidiu ir de contra ao seu erro. Quantos de nós aqui está preparado para corrigir esse erro? Quantos de nós aqui está sendo alcançado por esta palavra e vai dizer assim: esse erro, Satanás, esse erro não vai me prender. Satanás, esse erro, esta falha não vai determinar a minha vida fracassada. Quem pode dizer assim: Satanás, você não tem poder para definir a minha vida sem que o Senhor permita. Satanás está furioso porque eu e você deixamos aqui. Você não decidiu ficar preso, você errou. Eu errei. Paulo vai dizer em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram. Não existe um homem, não existe uma mulher que não cometeu erro. Mas estamos aqui porque a graça do Senhor, ela nos alcança todos os dias. E as suas misericórdias são infinitas. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Moisés, depois de muita luta, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele é reconhecido por aquele que fez o mar vermelho se abrir. Você pode dar uma olhada? Glória a Deus. Aleluia. Glória. A Bíblia vai dizer que Pedro é reconhecido por estar junto com aqueles que o Senhor prometeu que o revestimento viria sobre a sua vida. E ele tomou posse, ele creu. E a Bíblia vai dizer que ele se tornou um grande homem de Deus, ao ponto da sua sombra fazer milagre. Davi foi o segundo coração de Deus. Quem vai lembrar de que Caim matou Abel? Não é somente isso que fica na mente daquele que estuda a palavra do Senhor. Mas aquele que estuda vai dizer que depois que ele matou Abel, ele decidiu mudar. Ele não permitiu que aquele assassinato viesse mudar a história que o Senhor tinha para a sua vida. Quem é que vai ficar lembrando de Noé como um homem bêbado que andava nu? Mas nós hoje falamos daquele homem que construiu uma grande arca, fez uma grande obra para o Senhor. Aquele que colocou casais de animais dentro da arca. Eu não sei como que você está diante da presença do Senhor. Eu não sei se aquele erro que você cometeu ou que você tem cometido, ele tem te paralisado, ele tem impedido de você pensar que você é bênção.
que você é útil, que o Senhor não desistiu de você. Amém. Aleluia. Ei, grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Moisés agora ele está sendo reconhecido como um grande homem de Deus. Um dos maiores líderes que a Bíblia nos relata. Aleluia. Deus quer fazer de mim e de você, ainda que cometemos erros, homens e mulheres, que não ficou paralisado no erro, mas que disse: Senhor, eu não vou deixar que Satanás levante palavras de acusação, porque eu sei que a sua graça me basta. A sua graça e a sua misericórdia ela me alcançou. E nós sabemos que a vontade de Deus é que nós prossigamos em conhecer. E as revelações de Deus para com a nossa vida, elas são infinitas, irmãos. Se nós formos ficarmos chorando engano, o nosso erro, uma atitude errônea que nós tivemos diante da presença do Senhor. Quantos homens de Deus nós lemos na Bíblia que tiveram postura iguais, mas eles não ficaram prostrados. Eu não sei qual vai ser a sua atitude de hoje em diante. Se coloque de pé. Mas Deus está te dizendo, está usando a minha boca para te dizer que a graça dele te alcançou. O cordeiro lá dele foi oferecido. E esse cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele se entregou por mim e por você, porque ele sabia que eu e você teríamos atitudes errôneas. Ele sabia que nós iríamos errar, mas ele não desistiu. Se ele não desistiu, quem sou eu e quem é você para desistir diante de uma atitude errônea sua? Ei, irmão, ei, irmã, levanta a sua cabeça. Satanás não pode contra a sua vida, ao menos que você decida parar, ao menos que você decida que ele destrua a sua vida. Pois aquele que te trouxe até aqui é maior, irmãos. Aquele que te trouxe aqui, ele é fiel para te garantir. Aquele que te trouxe até aqui, ele é aquele que te perdoa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, começa a chamar a atenção dele. Começa a bendizer a ele, porque ele se colocou na cruz do madeiro por mim e por você. Ele foi como um cordeiro mudo, sabendo que eu e você iríamos cometer erros, sabendo que eu e você ia ter atitude errada, mas ele decidiu crer, ele decidiu confiar, e ele disse: coisas maiores vocês farão. Ele estava dando credibilidade, ainda que eu e vocês, mesmo por algum momento, erraram. Mas ele sustentou isso até o final. Ele sustentou, porque eu e você não vamos sustentar ele, irmão. É a graça, é a graça, é a graça, a graça de Deus te alcançou. Não permita ser paralisado por uma atitude errada. Sabemos que Deus não precisa de mim e de você, mas ele conta
abençoe durante esses dias. Se a graça de Deus tem alcançado a sua vida na noite deste dia, levanta a sua voz, começa a glorificar, começa a falar em línguas, começa a chamar a atenção desse Deus, começa a dizer: Senhor, eu estou aqui, porque tua graça me alcançou. Yeah.